Olá, tudo bem com você? Eu quero agradecer a todos que estão inscritos nesse canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Faça um comentário, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like. O tema geral deste trimestre são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. É a mensagem de Deus para o mundo neste tempo do fim. E a lição desta semana traz como título A Hora do Seu Juízo. E eu queria aproveitar, se você puder, ler aqui no Grande Conflito, o capítulo 18, que vai explicar perfeitamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Bem, agora, quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, ó meu Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas, Senhor, o povo, esta nação, pede em clamor, Senhor, que o Senhor abençoe esta nação, interceda pelo bem desta nação. Nós vamos estudar agora a lição da escola sabatina. Nós te pedimos que Deus, o Espírito Santo, esteja presente para que Ele nos explique, nos faça entender a sua mensagem nesta lição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, começando o estudo da lição, vamos direto para o domingo, a purificação do santuário. Vejamos a pergunta de número 1. Leia o que é o capítulo 8, versículo 14. Que tempo específico Daniel apresenta para a purificação do santuário? O que diz Daniel no capítulo 8, versículo 14? E ele me diz, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Por sua vez, Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22, diz que o anjo Gabriel foi enviado até Daniel. E ele disse a Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então é isso que você também pode anotar em acréscimo. Deus respondeu à oração de Daniel, enviando o anjo Gabriel para explicar algo que ele não tinha entendido. Vamos para a segunda-feira, os 2.300 dias e o tempo do fim. Veja aí a pergunta número 3. Segundo o anjo, a que período de tempo se aplica a visão de Daniel 8 e os 2.300 dias e por que é importante entender isso? Os versos 17, 19 e 26 de Daniel, capítulo 8, indicam que o cumprimento completo da visão só viria no tempo do fim. Vamos ver aqui o que a gente encontra em Daniel, capítulo 8. Vamos ver aqui o versículo número 17, que diz o seguinte: Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entenda, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Vamos ver agora os versículos 19 e 26. E diz: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então a resposta é a seguinte: o cumprimento total da visão dos 2.300 dias só ocorreria quando? No tempo do fim. Essa informação é importante, porque ajuda a entender que a interpretação correta dessa visão tem que se entender desde a época da Médio-Persa até os dias finais da história desse mundo. Vamos ver o que está escrito no primeiro parágrafo da parte de segunda-feira, que diz o seguinte: Alguns argumentam que os 2.300 dias são literais.
Acreditam que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, se refere ao líder militar seleucida Antíoco Epifânio, que atacou Jerusalém e profanou o templo judeu, embora os 2.300 dias não se encaixam sequer nessa época. Essa interpretação, no entanto, é contrária à clara instrução do anjo de que a visão se aplica ao tempo do fim. Antíoco não viveu nesse tempo. Você precisa entender que a maioria dos intérpretes não adventistas entendem que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 é o rei Antíoco IV Epifânio, da Síria Seleucida, uma das divisões do Império de Alexandre. Antíoco não somente atacou Jerusalém, mas também interrompeu os sacrifícios no templo, colocou um pequeno altar ao deus pagão Zeus olímpico sobre o grande altar de bronze, mandou oferecer carne de porco sobre esse altar, proibiu a prática da circuncisão, a guarda do sábado e ainda perseguiu os judeus que não quisessem se submeter à religião helenística. Diferentemente, os adventistas e algumas denominações entendem que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 seja Roma, tanto em sua fase pagã como em sua fase papal. Precisamos nos lembrar de que Roma pagã invadiu a terra de Judá e anexou ao seu império. Destruiu o templo judaico em 70 d.C. e mais tarde ergueu em Jerusalém um templo ao deus Zeus Capitolino, na época do imperador Adriano. Além disso, nessa mesma época, a circuncisão também foi proibida. Roma pagã também perseguiu os cristãos por cerca de 2 séculos e Roma papal perseguiu os grupos de crentes que não se submetessem à sua doutrina. Jesus, em seu sermão profético, revela que a profecia de Daniel capítulo 8, 9 e 11 certamente não se esgotou com Antíoco Epifânio. Jesus afirma em Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16, e ele diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Para entender melhor as 2.300 tardes e manhãs, precisamos ler Daniel capítulo 8, versos 8 e 9, a visão que o profeta Daniel recebeu. Nessa visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, sendo um mais alto do que o outro. Depois, ele viu um bode que tinha um grande chifre entre os olhos. Daniel viu esse bode correr para junto do carneiro, matou o carneiro e arrancou seus chifres. Em seguida, esse grande chifre do bode se quebrou em 4 outros chifres, um para o norte, outro para o sul, outro para o leste e outro para o oeste. Depois disso, Daniel viu 2 anjos. Então, um anjo perguntou para o outro: até quando durará essa visão? A resposta que Daniel ouviu foi bem misteriosa: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o anjo Gabriel recebeu a ordem de explicar a visão ao profeta Daniel. Nesse momento, Gabriel se aproximou do profeta Daniel e começou a dar a explicação. Depois de comentar praticamente todos os elementos da visão de Daniel, o anjo Gabriel tocou no assunto das 2.300 tardes e manhãs. É o verso de número 26 em que nós lemos o seguinte: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. O profeta Daniel ficava espantado com aquela visão e não havia quem entendesse. Isso está aqui no verso 27, onde nós lemos o seguinte: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei,
tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, diz ele, e não havia quem a entendesse. Pois bem, ocorre que o tempo passou e depois de alguns anos, enquanto Daniel estava estudando o livro do profeta Jeremias, ele encontrou a profecia dos 70 anos. Agora, não podemos confundir os 70 anos de Jeremias com as 70 semanas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De acordo com a profecia de Jeremias, quando terminasse o período dos 70 anos, o rei da Babilônia seria castigado e então o povo de Judá voltaria para a sua terra. Acontece que Deus já tinha castigado o rei da Babilônia. Aqui, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 1, já era o primeiro ano de Dario, o Medo, o qual tinha sido constituído rei sobre os reinos dos caldeus, ou seja, o tempo de Daniel capítulo 9. A Babilônia já tinha caído nas mãos dos medos e dos persas. O problema é que a Babilônia já tinha sido derrotada. Os medos e os persas já estavam no poder, mas os judeus ainda não tinham voltado para a sua terra e Jerusalém continuava em ruínas. Podemos ver em Daniel capítulo 9, versículo 19, o texto nos diz claramente, mas parece que Daniel alimentou o receio de que o retorno dos judeus para a sua terra e a reconstrução da cidade de Jerusalém fossem demorar muito. Vamos agora para a parte de terça-feira, instrução do anjo a Daniel. Veja a pergunta número 4. Leia Daniel capítulo 9, versículo 23. Que instrução específica o anjo deu a Daniel? Porque isso é importante para compreender o significado da purificação do santuário em Daniel capítulo 8, versículo 14. O texto de Daniel capítulo 9, versículo 23 diz o seguinte: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, a resposta da pergunta 4 é que o anjo Gabriel orientou o Daniel a considerar bem a coisa toda e entender a visão. O capítulo 9, versículo 21, isso mostra que Daniel estava com aquela visão ainda do capítulo 8 em sua mente. Ao começar sua explicação, o anjo Gabriel disse aqui, no versículo 22, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E no versículo 23, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vamos agora para a pergunta número 5, que diz o seguinte. Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 a 27, fala de quais eventos na vida de Jesus. Bem, a resposta é que a profecia das 70 semanas fala especialmente do batismo e da morte de Jesus. Fala do batismo porque diz que 70 semanas e 62 semanas levaria até o ungido, o príncipe. A unção de Jesus pelo Espírito Santo ocorreu em seu batismo. Fala da morte de Jesus em 2 versos. No verso 26, quando diz que depois das 62 semanas seria morto o ungido. E no verso 27, quando diz que no meio da última semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O sacrifício de ofertas cerimoniais do Antigo Testamento perderam sua vigência quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E o véu do santuário se rasgou misteriosamente de alto a baixo. Então, você pode anotar na sua lição como resposta. O evento da manifestação pública de Jesus como Messias, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo, por ocasião do seu batismo, é o versículo 25. E o evento da sua morte na cruz do Calvário, quando os sacrifícios perderam o valor, são os versos 26 e 27. Mas você
pode estar a se questionar. Agora eu fiquei confuso. Nós estávamos falando das 2.300 tardes e manhãs e agora passamos a tratar das 70 semanas. Afinal de contas, o que há 70 semanas tem a ver com as 2.300 tardes e manhãs? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não entendi direito. Vamos explicar. Para tanto, vamos ter que ler Daniel capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Vamos ler agora o último parágrafo da lição, aqui da parte de terça-feira, que diz o seguinte: Gabriel diz a Daniel que 490 anos estão cortados, significado literal da palavra hebraica shatar, traduzida algumas vezes como determinados. Cortados de quê? Da única outra profecia de tempo mencionado nos 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Esses 490 anos, uma profecia temporal, estão diretamente ligados à profecia temporal de Daniel, capítulo 8, versículo 14. É a única profecia de tempo de Daniel, capítulo 8. Assim, com essa profecia, Gabriel ajudou Daniel a entender que ele não havia entendido no capítulo anterior, os 2.300 dias. Vamos entender. Em Daniel, capítulo 9, verso 24, o anjo Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. A palavra determinadas vem do hebraico ratar. O significado é cortar ou separar. Então, o que Gabriel disse para Daniel é que as 70 semanas seriam cortadas ou separadas das 2.300 tardes e manhãs para o povo de Daniel e para a santa cidade de Jerusalém. É como se fosse um bolo. Se eu lhe disser que separei um pedaço de bolo para você, isso significa que existia algo maior do qual eu cortei e separei um pedaço para você. É a mesma coisa aqui, nas 70 semanas, das 2.300 tardes de manhãs, ou seja, dos 2.300 anos, foram cortados 70 semanas. Em Daniel, capítulo 9, versículo 25, nos dá um ponto de partida das 70 semanas. Então, o ponto de partida, o início da contagem das 70 semanas, serve também como início da contagem das 2.300 tardes e manhãs, pois os dois períodos começam juntos e correm simultaneamente. Então, vamos ler agora Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvilações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O ponto de partida é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. De acordo com o livro de Esdras, 3 decretos foram emitidos pelos reis persas a favor dos judeus. O primeiro foi o decreto de Ciro o Grande, que está registrado em Esdras capítulo 1. O segundo decreto foi de Dario I, que está registrado em Esdras capítulo 6. E o terceiro decreto foi de Artaxerxes I, o qual está registrado em Esdras capítulo 7. Em certo sentido, o decreto de Artaxerxes foi mais amplo. Jerusalém não somente seria reconstruída,
mas também seria restaurada como centro político da nação judaica. Além disso, Esdras entendeu que esse decreto autorizava a construção de um muro de proteção em Jerusalém. Na verdade, os 3 decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes acabaram formando um só decreto para os propósitos da profecia. Esdras, capítulo 6, versículo 14, nos mostra isso. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageus e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminar o segundo mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, com a data do decreto de Artaxerxes, com a contagem das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, tendem a começar. O decreto de Artaxerxes está registrado na Bíblia no capítulo 7 de Esdras, no ano 457 a.C. Vamos agora para a parte de quarta-feira da nossa lição, o Messias morto. Vejamos aqui a pergunta número 6. Que grandes verdades são reveladas em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 9 e Daniel capítulo 9, versículos 26. Vamos fazer aqui um passo a passo para você entender a matemática envolvida nessa profecia. Em primeiro lugar, entenda o que é a profecia das 70 semanas. Essa profecia apresenta prazos para a realização de certos eventos importantes no plano da salvação. As 70 semanas são prazos ou intervalos de tempo. Em segundo lugar, nesta profecia, estamos lidando com unidades de tempo profético. Um dia representa um ano, com base em Números capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Em terceiro, uma semana tem 7 dias, que é igual a 7 anos. A profecia fala de 70 semanas. Ao multiplicar essas 70 semanas por 7 dias, teremos o resultado de 490 dias. 70 vezes 7 é igual a 490 dias, anos. Esse é o tempo que Deus tinha separado dos 2.300 anos para o povo de Israel. Em quarto lugar, precisamos perceber que o anjo Gabriel dividiu as 70 semanas em grupos menores. Ele fala de 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Podemos ver na Bíblia e confirmar. O verso 25 de Daniel 9 fala de 7 semanas e 62 semanas. E o verso 27 fala de mais 1 semana, que é dividido em 2 metades. Ao somar 7 semanas com 62 semanas, e com mais 1 semana, a soma dá 70 semanas. Ou seja, 7 semanas mais 62 semanas mais 1 semana é igual a 70 semanas. Então, Gabriel disse que desde a saída da ordem para restaurar e para identificar Jerusalém, isto é, desde a saída do decreto de Artaxerxes, que entrou em vigor em 457 a.C., até que chegasse o ungido, o príncipe, transcorreriam 7 semanas e 62 semanas. Bem, 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Mas quantos dias existem em 69 semanas? Para a gente saber, basta multiplicar 69 por 7, que é igual a 483. Ou seja, 69 semanas tem 483 dias, mas nós sabemos que esses dias são simbólicos e representam anos. Agora veja bem, o Messias é uma palavra em português, mas de origem hebraica e vem da palavra Meshiach, que significa ungido. Da mesma forma, Cristo é uma palavra de origem grega, que vem da palavra Christos, que também significa ungido. Então quer dizer que a profecia está falando
que desde 457 a.C. até o aparecimento de um ungido, do Messias, do Cristo, transcorreriam 483 anos, e aí basta fazer as contas. As datas antes de Cristo são decrescentes. As datas depois de Cristo são crescentes. 457 é uma data que está no segmento antes de Cristo, mas o período que eu preciso avançar no tempo tem um valor superior a 457. Eu preciso caminhar para frente 483 anos. Se 457 anos vão ficar no segmento antes de Cristo, quantos anos vão sobrar para o segmento que está depois de Cristo? Ora, basta subtrair 457 de 483 e o resultado é 26. Mas aqui eu preciso dar um esclarecimento muito importante. É que entre antes de Cristo e depois de Cristo não existe um ano zero. Historicamente, o ano zero não existiu. Então, quer dizer que o término real das 69 semanas proféticas não é 26, mas sim o ano 27 depois de Cristo. Muito bem, o ano 27 depois de Cristo, Jesus se dirigiu ao Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista e assim apresentado ao povo de Israel. Nessa ocasião, ele foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de pomba. Foi a partir daí que Jesus iniciou o seu ministério público, fazendo milagres como Messias, o Cristo, isto é, o enviado de Deus. Vamos agora avançar para Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. Quando terminar as 62 semanas? Não. Lembre-se de que o verso 25 tinha dito que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, nós somamos 7 semanas com 62 semanas e por isso nós contamos 69 semanas proféticas. Então nós chegamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Possivelmente o verso mais importante da profecia das 70 semanas. A primeira parte de Daniel capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A última semana profética, a semana de número 70, começa com o batismo de Jesus no ano 27 depois de Cristo e se estende até o ano 34 depois de Cristo. Nesse período de 7 anos, diz a profecia, o Messias confirmará a aliança com muitos da casa de Israel por uma semana. Bem, nos 3 anos e meio da última semana profética, Jesus confirmou pessoalmente um concerto eterno com aqueles judeus que aceitaram a mensagem do Evangelho. Por sua vez, nos 3 anos e meio finais dessa mesma semana de anos, Jesus confirmou o concerto eterno com os judeus que aceitaram a mensagem do Evangelho, tal como ela foi pregada por meio de seus apóstolos. A profecia não explica o evento que ocorreria no final das 70 semanas, mas nós entendemos, pelos dados cronológicos disponíveis no Novo Testamento, que o evento que marcou o fim das 70 semanas foi o apedrejamento de Estevão, narrado em Atos capítulos 7 e 8. Foi então que começaram a pregar o Evangelho para os samaritanos e em seguida para os gentios, os não-judeus. Pouco tempo depois, Paulo teve a sua experiência no caminho de Damasco, quando foi chamado por Deus para levar o Evangelho aos gentios. Mas a profecia também indica que nos últimos momentos da história deste mundo, muitos judeus aceitarão a Cristo como Salvador. Eles terão uma participação muito importante nos eventos finais, pois se juntarão ao povo remanescente para dar o alto clamor e finalizar a obra do Evangelho. Mas o ponto mais importante aqui no verso 27 é o meio da última semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta.
O meio da última semana ocorre 3 anos e meio depois do ano 27 depois de Cristo. Isso nos leva ao ano 31 da era cristã. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Leia sobre isso em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Falando da morte de Cristo e o fim do sistema cerimonial do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 9 declara: remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, remove o primeiro sistema feito de símbolo para estabelecer o segundo sistema, que é a própria realidade prefigurada. E para encerrar o nosso estudo da lição, vamos agora para a parte de quinta-feira, o ano de 1844. Nós estudamos toda a fantástica profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. E o que está faltando agora é nós entendermos o cálculo do grande período profético das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o que são tardes e manhãs? Bem, Gênesis capítulo 1, versículo 5 nos diz o seguinte: chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Quer dizer que um dia completo há uma tarde e uma manhã. A expressão tarde e manhã significa um dia de 24 horas. Nós já sabemos que um dia profético equivale a um ano literal. Então, 2.300 dias correspondem a 2.300 anos literais. Mas como proceder ao cálculo dos 2.300 anos começam junto com as 70 semanas? Sabemos que inicia com o decreto de Artaxerxes, que entrou em vigor em 457 a.C. Avançando 2.300 anos desde 457, chegaremos ao ano que começaria a purificação do santuário. Então devemos avançar de 457 a.C. e somar 2.300 anos. Como fazer? Subtrair 457 anos de 2.300, que é igual a 1843. Como não tem ano zero, chegamos ao ano de 1844. A outra maneira de fazer o cálculo é retirar as 70 semanas, que são 490 anos, dos 2.300. 2.300 menos 490 é igual a 1.810 anos. Como as 70 semanas terminaram no ano 34 depois de Cristo, somados com 1.810 é igual a 1.844. Nesse ano começa a purificação do santuário. Para encerrar, vamos responder então as perguntas da parte de quinta-feira. Vamos aqui para a pergunta número 7. Leia Levítico, capítulo 16, versículo 16. Qual foi a razão para a purificação do santuário e o que isso nos ensina sobre o Evangelho? Levítico, capítulo 16, versículo 16, mostra que o santuário precisava ser purificado por causa dos pecados que tinham sido transferidos para ele. No dia da expiação, que era a purificação do santuário, 10º dia do 7º mês do calendário judeu, o sumo sacerdote removia os pecados do santuário, que os mandava para longe, depositados sobre o bode Azazel. Da mesma forma, através dos séculos, o povo de Deus tem mandado os seus pecados para o santuário celestial. Como assim? Quando pecamos, nossos pecados são registrados no livro da vida. Mas quando nos arrependemos, deixamos de pecar, os pecados são riscados. O acusador aponta para os pecados, mas nós temos um advogado que aponta e diz: perdoados, perdoados. Em 1844, a corte celestial se transferiu para o lugar santíssimo do santuário celestial. É o que é dito em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois Jesus também entrou no lugar santíssimo para comparecer diante do Pai na sala de julgamento.
É o que é dito em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Jesus está ali para apagar os nossos pecados dos livros de registro. É a purificação do santuário, a limpeza do santuário. Meu querido irmão, nós estamos no tempo da purificação do santuário celestial. O grande dia da expiação antitípico, Jesus está no lugar santíssimo para apagar os pecados do livro de registro ou apagar o nome do livro da vida. A mensagem de Deus para nós hoje é que devemos afligir as nossas almas. Quer no grande dia da expiação, não afligir sua alma, ser eliminado do livro da vida. Eu e você precisamos afligir nossas almas. Você também é chamado para afligir sua alma. Devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, porque são nossos pecados que nos afastam de Deus. Devemos estar em comunhão contínua com Jesus Cristo e depositarmos totalmente nossas vidas em suas mãos. Ouça o chamado de Deus hoje. Dê a Jesus a alegria de poder apagar todos os seus pecados dos relatórios celestiais. Não dê a Jesus a tristeza de ter de apagar com lágrimas o seu nome do livro da vida. Ele morreu por você. O seu rosto aparece diante de Cristo a todo momento. Era você que ele estava pensando quando estava pendurado na cruz do Calvário. Ele quer muito que você esteja com ele por toda a eternidade nas mansões celestiais. Pense nisso. E que Deus te abençoe.